Ubatuba, 3347-7981, Salvador, Bahia. Muito bem, faltam 4 minutos para as 10 horas. Voltamos a falar sobre o controle da gestão orçamentária e financeira na educação. Nessa parte da aula, a professora Isa Angélica Carvalho da Silva, assessora de Orçamento e Programação da UNEB, vai abordar as normas que regem todas essas práticas da execução orçamentária e financeira na educação e apontar quais são as maiores dificuldades na avaliação e controle de despesas pelo Fundeb. Professora Isa, apostos? Obrigada, vamos seguir. Gilton. Bom, vamos agora iniciar o nosso segundo bloco, né? Antes de iniciar efetivamente a questão do controle, eu queria voltar para uma questão que a gente acabou vendo de uma forma muito rápida, um questionamento que eu tinha feito para vocês. Existe vinculação, alunos, entre a arrecadação e a aplicação dos recursos por modalidade, ou seja, os recursos que são transferidos por parte da União para os municípios, ele necessariamente precisa ter um percentual específico para atender o ensino fundamental? Precisa ter um percentual específico para atender a educação infantil, um percentual específico para atender a educação de jovens e adultos? Não, esse recurso ele tem livre mobilidade, ou seja, você, gestor que está aí, você pode, de acordo com a normatização do fundo, de acordo com a Lei 11.494 de junho de 2007, você pode executar esse recurso desse fundo nas atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com as necessidades específicas do seu município. Bom, esse fundo, vale ressaltar uma das suas características, a sua composição. O fundo, ele tem uma natureza contábil. A sua composição, os recursos que vão ser transferidos para você, município, para vocês dos municípios, ele é composto de recursos vinculados à União, recursos do Estado e recursos vinculados da sua própria arrecadação aí no município. Então, é um fundo de natureza contábil que na União ele tem a gestão do Tesouro Nacional e aí no município ele vai ser repassado automaticamente pelo Banco do Brasil que tem o controle, né, que tem a gerência, digamos assim, em termos de repasses automáticos desses recursos para vocês municípios dentro do prazo legal que a legislação nos oferece. Bom, uma outra questão que eu gostaria de discutir aqui um pouco com vocês seria o exemplo de um professor, né? Um professor que foi afastado temporariamente em virtude de lei, pode usar o fundo para pagar. Essa é uma questão interessante, achei interessante trazer para a gente discorrer um pouco, é que é permitido, de acordo com a Lei 11.494, é permitido sim o pagamento de membros do magistério, né, afastados em virtude de lei, né, pautado numa resolução de sindicatos. Bom, aí agora eu acho que a gente entra num dos pontos mais importantes da nossa aula de hoje, controle da execução orçamentária na educação, execução orçamentária financeira da educação. Ok? Então, de acordo com a resolução do Tribunal de Contas dos Municípios, a resolução 1251 de 2007, lá no seu artigo 9º, o que é que pode, ele elenca o que pode ser gasto com esses recursos do Fundeb. Então, a gente tem aí a remuneração, esse recurso pode ser gasto com a remuneração e o aperfeiçoamento dos profissionais de educação. Então, óbvio, se uma das preocupações da implementação do fundo é a qualificação de profissionais para que eles se tornem cada vez mais competentes e assim exerçam efetivamente o seu papel de alfabetizador, né, de instrutor, de qualificador dessa nossa população tão deficiente em termos de estudo, nada mais justo que mais da metade desses recursos eles sejam vinculados para a remuneração desses profissionais de educação. Então, a remuneração e o aperfeiçoamento
é um dos focos mais importantes desse Fundo do Desenvolvimento da Educação. Esse recurso também pode ser vinculado, ele pode ser gasto com a aquisição, manutenção e funcionamento das instalações e dos equipamentos necessários ao ensino. Aí eu pergunto para vocês, que tipos de despesas vocês têm aí no município, né? Quais são as despesas vinculadas ao oferecimento, digamos assim, dessa educação de qualidade, né? Do ensino fundamental, da educação infantil e também da educação de jovens e adultos. A gente tem a aquisição de imóveis, a aquisição de bens móveis, de mobiliários, as construções, aquisição de material permanente, aquisição de computador, aquisição de TVs. Então, todo o material que se fizer necessário para o oferecimento de uma educação de qualidade, tudo isso pode ser financiado com os recursos do Fundeb. Então, aquisição, manutenção e funcionamento das instalações e dos equipamentos que se façam necessários ao ensino, né, aí no município. O uso e a manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino. Então, a gente teria aqui, que é uma coisa comum da administração pública, independente da esfera de poder, ou melhor, da instância federativa, melhor dizendo, quer seja na União, quer seja nos estados, quer seja nos municípios, né, em termos de educação. A gente tem despesas com aluguéis, a gente tem despesas ainda com a manutenção e reparos, os consertos que se fazem necessários, o pagamento de concessionárias, a conta de água da escola, a conta de luz da escola, o sistema de informação, os próprios serviços de telecomunicações. Então, tudo aquilo que se fizer imprescindível para que você ofereça uma educação de qualidade, tudo isso pode ser financiado com esses recursos transferidos via Fundeb. A gente tem aí também pesquisas, levantamentos estatísticos, ainda com base na resolução do TCM, a resolução 251, que todos vocês aí devem ter e devem servir como instrumento de consulta diário para não incorrer em problemas em termos de controle, né? Quer seja ela concomitante, quer seja ela subsequente. Então, a gente precisa sempre, para gastar o erário público, independente da esfera de poder, independente do tipo de recurso, quer seja uma receita, quer seja uma transferência,